Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de vocês neste momento. Amém, meus amados? Se você não for inscrito aqui, se você for novo aqui no nosso canal, que é o canal Revelaxion, por favor, não deixe de se inscrever e ative aí, meus irmãos, o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do nosso canal, que é o canal Revelaxion. Canal este, meus amados, que tem surgido para abençoar a vida de muitas pessoas. Amém? Então, deixado todo este recado aí para você, meus irmãos, estamos aqui hoje para a gente estar dando uma resposta ao nosso amado irmão Leandro Quadros. Lembrando, meus irmãos, que aqui nós não temos nada contra ninguém, nada contra nenhum de nossos líderes, nenhum de nossos irmãos. Nós não estamos aqui dentro do canal Revelaxion para julgar pessoas. O que nós julgamos é doutrinas e abominações que têm sido introduzidas dentro da Igreja de Deus, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a menina dos olhos de Deus. Então, meus amados, eu estou aqui hoje para estar trazendo alguns pontos, respondendo aí sobre essa questão de festas juninas, porque o nosso amado Leandro Quadros, eu vou até abrir aqui na galeria, meus irmãos, no meu celular, o Leandro Quadros, ele colocou, meus irmãos, que a gente pode sim participar de festas juninas sem nenhum problema e que todo cristão pode participar tranquilamente. Mas será que isso é verdade, meus irmãos? Será que realmente isso é verdade? Vamos ver, meus irmãos, o que é que a Bíblia e o Espírito de profecia nos diz, Então vamos aqui começar a dar resposta, para o nosso amado irmão Leandro Quadros. Vamos aqui ver o vídeo e vamos ver o que ele diz e a gente vai comentando. Lembrando que eu não tenho nada contra o nosso amado irmão Leandro Quadros. É um homem de Deus que eu tenho certeza que ele tem sido usado por Deus na Novo Tempo para pregar as verdades do Senhor. É um homem que está à frente aí também da batalha. Existem muitas coisas nas costas dele, ainda mais porque ele é um homem que trabalha na Novo Tempo, meus irmãos. É uma pessoa que a gente sabe que ele é uma pessoa muito perseguida também, tem suas limitações, mas também a gente tem que advertir, meus irmãos. Quando a gente vê que um líder, um pastor começa a pregar coisas que são contrárias à palavra de Deus e o Espírito de profecia, o nosso dever é mostrar a verdade. Não estou aqui julgando a pessoa e não estou julgando as intenções, dizer que ele está perdido. Não, nada disso, meus irmãos. Apenas vamos aqui mostrar na Bíblia sobre essa questão das festas juninas. Será que ele está certo ou está errado? Vamos ver o que ele diz aqui sobre essa questão das festas juninas e a gente vai trazendo aqui o nosso comentário, meus amados. Vou botar aqui o vídeo para rodar. Vou falar hoje sobre o cristão 8 e sobre o cristão 80. Olha aí, meus irmãos. Demonstrar que nós não devemos ser 8 nem 80. Nós devemos... Interessante que ele já começa dizendo que o cristão não pode ser nem 8 e nem 80, meus irmãos, O cristão não pode ser nem 8 e nem 80, mas vamos continuar. Ser bíblicos. E quando somos bíblicos, nós somos equilibrados. Eu vou aumentar mais o volume aqui, meus irmãos. No final, eu quero que você acompanhe essa linha de raciocínio, porque eu tenho certeza que este conteúdo vai lhe ajudar a repensar algumas coisas. Acho que tá bom o volume, No ano passado, eu gravei um vídeo demonstrando que não tem nenhum problema você celebrar uma festa junina de uma forma correta. Então, gente, ele está dizendo, ele gravou um vídeo aí, como a gente já viu ele mencionando, e ele gravou um vídeo aí um tempo passado, porque esse vídeo aqui eu acho que é de 2018, não, acho que é de 2019, ele gravou um vídeo no ano passado, era em 2017, 2018, falando sobre essa questão da festa junina, que não tinha nenhum problema um cristão participar dessas festas, Então vamos continuar, vamos ver agora o que ele vai dizer aí. Então, primeiro ponto, ele vai defender novamente que a gente pode participar, meus irmãos. Interessante essa série aqui do 8 e 80 que ele criou. Essa ideia do 8 e 80 é aquelas pessoas que chegam aos extremos. Umas vai para um extremo e outra vai para outro extremo. E aí eles estão usando agora, esses líderes, meus irmãos, eles estão usando essa ideia do equilíbrio de uma forma errada, querendo dizer que a gente agora pode tomar os dois cálices, O cálice de Deus e o cálice do inimigo. Vamos aqui continuar. Eu mencionei que você se vestir como um caipira, comer um milho, comer um docinho, não tem nada de pagão nisso. Olha aí, meus irmãos, que ele disse que não tem nada a ver a gente comer um docinho nessas festas, se vestir de caipira.
Interessante, meus irmãos. Se a gente for aqui no Espírito de Profecia, eu vou até abrir aqui o texto do Espírito de Profecia para vocês verem, meus irmãos, o que é que a serva do Senhor fala com respeito a esse assunto aqui. Espírito de Profecia, meus amados. Eu vou entrar aqui na galeria. Deixa eu ver aqui novamente. Vou sair aqui, meus irmãos, para mostrar uma citação para vocês do Espírito de Profecia. Será que a gente não deve se preocupar com aquilo que a gente come? Vou mostrar aqui um texto, meus irmãos, para vocês verem. Ó. Aqui diz o seguinte. Ela fala assim, meus amados. Ó, a reforma de saúde foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Olha aí, meus irmãos, ela está dizendo aqui, a serva do Senhor, que a reforma de saúde foi mostrado para ela, que esta mensagem é parte da terceira mensagem angélica, está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Ela diz que vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus, quando ela fala o povo de Deus, ela está falando, meus irmãos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos e que não podem deixar para que Deus a faça por eles. Ele deixou esta obra para aqueles, para que eles a façam. É uma obra individual, uma obra que não pode ser deixada para outro. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O temor de Deus é a lei do Senhor, meus irmãos. Agora veja o que ela vai dizer aqui. A glutonaria é o pecado prevalecente neste século. O que é, meus irmãos, que é o pecado prevalecente nesse século, de acordo com a citação da serva do Senhor? É a glutonaria. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, meus irmãos. Olha, de acordo lá com o nosso amado Leandro Quadros, não tem problema a gente comer aqueles docinhos. E a gente vai mostrar sobre essa questão do açúcar, né? Será que é algo permitido pelo Espírito da Profecia, meus irmãos? Pelos escritos da serva do Senhor? Ela fala que o lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e estupidificando-lhes a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. As inclinações inferiores têm dominado homens e mulheres, meus irmãos. Então é interessante agora essa próxima parte da citação que ela diz. Preste atenção agora, meus irmãos. Para que esteja em condições para a trasladação, ela está falando aqui dos 144 mil, meus irmãos, que eu creio piamente que é um número literal, não é um número simbólico, como muitos têm pregado. Veja o que ela diz. Para que esteja em condições para a trasladação, o povo de Deus, quando ela fala o povo de Deus, ela está se referindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O povo de Deus deve conhecer a si mesmo, precisa compreender com respeito à sua estrutura física, que podem, com o salmista, exclamar: de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Devem eles ter sempre o apetite, olha aí, devem eles ter sempre o apetite em sujeição aos órgãos morais e intelectuais, meus irmãos. O corpo deve ser servo da mente e não a mente serva do corpo. Existem mais citações aqui, meus amados, com respeito à questão da reforma de saúde. Um outro detalhe, meus irmãos, ele falou também sobre essa questão de doces, que a gente pode consumir doces. Olha o que ela fala aqui, meus irmãos, sobre essas comidas doces. Aqui nessa parte de cima do print aí da tela, que diz, alimentos, carnes e bolos e tortas requintados, preparados com especiarias de qualquer espécie, não são um regime mais nutritivo e saudável. As sobremesas ingeridas em forma de cremes são tendentes a causar mais mal que bem, meus amados. Frutas, caso possam ser obtidas, são o melhor artigo de alimentação. E aí ela tem uma parte que diz aqui, nessa parte número 546, na carta 135, ano de 1902, ela diz: esforcem-se diligentemente os que advogam a reforma de saúde a fazerem dela tudo quanto professam que ela é. Rejeitem qualquer coisa que seja nociva à saúde. Percebeu, meus irmãos, o que ela está dizendo? Rejeitem qualquer coisa que seja nociva à saúde. Por exemplo, meus amados, muitos desses produtos que estão no supermercado aí,
que se dizem ser alimentos, o que é que nós encontramos nesses produtos? Encontramos veneno, meus irmãos, conservantes, açúcares, né, ali tudo que não presta, meus irmãos, químicas que eles colocam ali, meus amados, para conservar aqueles alimentos, e esses alimentos são refinados, não fazem bem à saúde. E ela está dizendo o seguinte: rejeitem qualquer coisa que seja nociva à saúde, usem comida simples e saudável. As frutas são excelentes e poupam muito trabalho de cozinha. E ela diz mais: rejeitem as pastelarias requintadas, como os bolos, sobremesas e outros pratos preparados para tentarem o apetite, meus irmãos. Olha aí, a gente tem que se manter forte, meus irmãos. Se a gente for para uma festa dessa junina, meus amados, será que a gente vai conseguir se manter forte? O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, ele fala assim, né? Orei e vigieis para que não venhamos a entrar em tentação. E entrar em tentação, meus amados, é se expor diante das tentações. E ela diz assim: comam menos qualidade de alimentos em uma refeição e com ações de graças. Agora eu tenho outra citação aqui, meus amados, importante. Ela fala assim também, ó. Tem uma outra parte aqui que ela diz: falando aqui, meus irmãos, a respeito das coisas doces, do alimento doce. De acordo com Leandro Quadros, a gente pode comer as coisas doces, mas de acordo com o espírito de profecia, olha o que a serva do Senhor nos diz. Aqui nessa parte 554 diz assim, meus irmãos: é melhor deixar de lado as coisas doces. Tá vendo, meus irmãos? Os líderes, pastores, estão pregando dizendo que a gente pode comer coisas doces, mas de acordo com o espírito de profecia, ela diz: é melhor deixar de lado essas coisas doces. Deixem em paz os pratos de sobremesas doces colocados à mesa. Os irmãos deles não necessitam. Precisam de mente clara para pensar segundo a direção de Deus. Cumpre-nos agora seguir os princípios da reforma de saúde. Tá claro, meus irmãos? Cumpre-nos agora seguir os princípios da reforma de saúde. É para a gente comer doce ou é para a gente rejeitar essas coisas, meus irmãos, que fazem mal à saúde? Por que ela pega tão pesado com essa questão, meus amados, do comer doce? Por conta do açúcar, meus irmãos, que é um veneno. O açúcar não é um alimento, ele destrói o intestino, meus irmãos. Agora, meus amados, vamos aqui novamente para o vídeo para continuar, né? Vou falar hoje sobre o cristão 8 e sobre o cristão 80. Eu mencionei que você se vestir como um caipira, comer um milho... Olha aí, meus irmãos, ele está dizendo que se vestir como caipira não tem nada demais. Porém, muitos cristãos... A gente já viu que tem, né, meus irmãos? A gente já viu aí no espírito de profecia que isso é perigoso. Vamos passar aqui o vídeo. Prestar atenção no que as outras pessoas dizem, né? Se você assistiu o meu vídeo com atenção, você vai perceber que usei um texto bíblico de 1 Coríntios 8. Aí ele está dizendo para mostrar que usou um texto lá de 1 Coríntios capítulo 8, meus amados. Inocentes que não contradizem a palavra de Deus não vão afetar em nada a nossa espiritualidade. Então, de acordo com o Leandro Quadros, ele está dizendo que você pode participar dessas festas juninas, que isso não vai afetar a sua espiritualidade. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quando a gente vai, por exemplo, aqui para... Vou abrir aqui a Bíblia online, meus irmãos. Aqui em Isaías, ó. Isaías não, né? Na verdade, 1 João. Se a gente for aqui, ó, 1 João capítulo 2, o versículo 15, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Mas procede o quê? Mas procede do mundo, meus irmãos. Meus amados, então a Bíblia é muito clara, a gente não pode amar as coisas do mundo. E a gente está falando aqui de festas mundanas. É claro que ali tem paganismo, mas ele vai dizer, não, mas a gente não precisa se importar com a comida. Como ele vai falar, meus irmãos. Eu vou até voltar aqui para o vídeo novamente. Vamos continuar aqui. Vamos então ler 1 Coríntios 8, que foi o capítulo que eu li ano passado. E aí eu quero... fazer algumas reflexões com você para não sermos cristãos 8 ou 80, não irmos para os extremos, né? Não celebrar uma... Novamente ele está falando do 8 e 80, meus amados, né? A questão, eles estão usando essa questão do equilíbrio, né, de uma forma errada, de um extremo de uma forma errada, meus amados, para dizer que você pode tomar os dois cálices, o cálice de Deus e o cálice dos demônios.
E a gente tem que tomar com isso, porque isso também, a Bíblia fala sobre isso aqui mesmo também, meus irmãos. Ó, se eu abrir aqui a Bíblia novamente, aqui ó, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo 21, acho que é o verso 21, que diz assim, meus irmãos, preste atenção aqui, ó. Olha o que diz, ó. Antes digo que as coisas, versículo 20, né? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrifiquem e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Agora olha o verso 21, meus amados. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá vendo, meus irmãos? A Bíblia é muito clara. A gente não pode querer servir aos dois senhores. A gente não pode ficar em cima do muro. De acordo com Leandro Quadros, a gente pode sim participar de festas, pode comer daquelas comidas doces, que vai contra a reforma de saúde, mas na verdade, meus irmãos, tudo isso é contrário à palavra de Deus e ao espírito de profecia. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. E aqui diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e daquelas mesas de festa junina, meus irmãos. Ali é a festa do demônio, meus amados. E aí vamos continuar aqui, vamos ver o argumento aqui do nosso amado Leandro Quadros. Festa junina é 8, é ir para um extremo, e celebrar de uma forma pagã é o outro extremo, é 80. Então vamos ser aqui equilibrados. Paulo estava lidando com um problema em Corinto, que é o seguinte, os irmãos estavam discutindo, devemos ou não comer carnes sacrificadas a um ídolo? Muitos cristãos pensavam que se eles comessem uma carne que houvesse sido sacrificada num templo pagão, isso seria idolatria e isso traria também prejuízos espirituais para a pessoa. E como que Paulo lidou com a questão? Vamos ver, meus irmãos, o que ele vai usar. Olha o argumento que ele está utilizando aí. Do versículo 4, do capítulo 8 de 1 Coríntios. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Então, o primeiro ponto, Paulo, diz o seguinte, olha, nós sabemos que só existe um Deus. O ídolo não vale nada. Olha aí, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está usando o texto do apóstolo São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, né? Vou até abrir aqui na Bíblia aqui também. É o capítulo de número 8, meus irmãos. Capítulo 8. Então é aqui, meus irmãos, ó, o versículo 4 que ele lê que diz, né? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, meus amados, ele está usando esse texto para defender que você pode ir para festas juninas para poder comer de tudo ali que eles oferecem, meus irmãos, sem nem mesmo infligir a sua consciência. Mas a gente já sabe, meus amados, que o problema não está com a questão de ídolos. O problema é porque aquelas comidas estão infligindo, meus amados, o nosso corpo que é morada e templo do Espírito Santo, como diz o próprio apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, meus irmãos, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20. Aqui diz, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então olha o texto, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, meus irmãos, o meu corpo é morada e templo do Espírito Santo. E o que acontece se eu destruir o meu corpo? O que vai acontecer comigo? Aqui mesmo, eu vou indo para 1 Coríntios 3, o versículo 16, 17, Paulo nos diz aqui, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, meus irmãos. Então, se eu como algo que vai fazer mal ao meu corpo, meus irmãos, eu estou destruindo o santuário de Deus. E de acordo aqui com a palavra de Deus, o versículo 17 diz que se alguém destruir este corpo, Deus o destruirá. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. Quando eu coloco um alimento que tem algo nocivo ali, que vai destruir os órgãos do meu corpo, isto vai afetar minha mente, meus irmãos. Vai afetar a minha vida de adorador. Paulo vai nos dizer em Romanos, também ele fala a mesma coisa. Romanos aqui, meus irmãos, Romanos,
capítulo 12, meus amados, aqui, ó, Romanos, capítulo 12, verso 1, ele diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, meus irmãos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Agora, olha o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja claramente, meus amados, veja claramente que ele diz que o nosso corpo tem que ser apresentado como sacrifício vivo, meus irmãos. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê, meus amados? De acordo com o verso 1, culto racional. Quando a gente vai nessas festas, meus irmãos, o que que tem ali os alimentos? São alimentos nocivos, que vai destruir o corpo de Deus, vai afetar a nossa mente. E é com a nossa mente que nós adoramos a Deus, de forma ali, meus amados, racional. Porque Deus, ele não trabalha no meio, meus irmãos, da loucura. O nosso Deus, ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? É com a consciência, o culto racional. O que é adorar a Deus em verdade? É através das obras, porque eu tenho que falar, mas eu também tenho que viver, meus irmãos. E ele diz que a gente não pode, o apóstolo Paulo no verso 2 diz, ó, e não vos conformeis com este século. A gente não pode se conformar, meus irmãos, com as coisas do mundo, essas festas, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus, meus irmãos? É que nós venhamos a obedecer o quê? Os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos fala lá, não matarás. Se a gente destruir o nosso corpo, que é morada e templo do Espírito Santo, nós estamos se matando, meus irmãos. Agora vamos continuar lá. Vamos continuar aqui, meus irmãos. 1 Coríntios. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Vou passar aqui, meus irmãos, essa parte. Em Corinto e também na igreja de Roma, que ainda tinham a influência pagã, é que acreditavam que estavam oferecendo algo para um Deus pagão. O cristão amadurecido, quando sabe que só existe um Deus e não existe ídolo, para ele tanto faz. Ele não está preocupado com isso. Então veja, meus irmãos, o argumento dele é que ele sempre está usando o argumento lá da questão de 1 Coríntios 8 para defender que você pode comer aquelas comidas sem nenhum problema. Só que 1 Coríntios 8 é claro, meus irmãos, é muito claro. Realmente, a gente não precisa se importar se aquela comida foi consagrada a demônios ou não. Mas o problema não é isso. Realmente nós concordamos com o que Paulo disse. O problema não é esse. O problema é que estas comidas, elas são nocivas à nossa saúde, não faz bem à nossa saúde. E um outro detalhe, o ambiente ali, meus irmãos, não é um ambiente que agrada a Deus, ali é um ambiente que agrada ao mundo. Agrada ao mundo, meus amados. A você a tirar este paganismo que está na sua vida, mesmo que de forma inconsciente. Olha o que ele está dizendo, meus irmãos. Digamos que os alimentos na festa de São João tivessem sido dedicados para São João. E daí? Ele está morto. Ele está dormindo. Ele não é um Deus. Que influência vai ter isso na sua vida? Então é o mesmo argumento, meus amados. O mesmo argumento que ele está utilizando aí, que é de 1 Coríntios 8, que não tem nada a ver, meus amados. Eu não posso usar um texto de 1 Coríntios capítulo 8 para dizer que eu posso participar de uma festa bagaceira, meus irmãos. Isso não existe. Agora, nós sabemos que nossos irmãos católicos... Deixa eu passar aqui, meus irmãos, essa parte aqui. Que existem irmãos com uma consciência espiritual mais sensível e que essas pessoas precisam ser respeitadas. Agora, essas pessoas com a consciência espiritual mais sensível não devem permanecer sendo fracas na fé. A pessoa tem que se desenvolver, tem que crescer. Essa parte aqui eu concordo com eles, né? Todos nós temos que crescer, meus irmãos, né? É claro que uma pessoa que está fraco ali, que começou na fé, ela precisa crescer na graça e no conhecimento. Então, nessa parte aqui, eu concordo com o Leandro Quadros. Porque a gente não pode ficar apenas ali, meus irmãos, no alimento que é o leite. A gente também tem que passar para o alimento sólido. O que ele diz mais aqui, meus irmãos? Deus não é honrado com a nossa ignorância. Você vai ver aqui na descrição do vídeo um artigo meu sobre Romanos... Deixa eu passar aqui. Ok. Um outro detalhe que devemos considerar é que
Uma coisa é uma pessoa celebrar uma festa junina entre amigos, entre irmãos da igreja, e se vestir de caipira. Meu Deus do céu, meus irmãos, olha o que ele disse. Vocês ouviram o que ele disse, meus irmãos? Uma coisa é você comemorar uma festa junina entre os irmãos da igreja. E outra coisa, bora ouvir aqui o que ele vai dizer mais, meus irmãos. Uma outra coisa é a pessoa vai se vestir de bruxo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha aí, ele está dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, meus irmãos, o espírito de profecia fala da reforma do vestuário. A reforma do vestuário, meus irmãos. Tem até uma citação aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar aqui na tela, meus irmãos. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, meus amados. Olha o que ela fala aqui, meus irmãos, ó. Como posso, o segundo parágrafo ela diz assim, ó. Como posso suportar o pensamento de que a maior parte dos jovens nesta época não alcançarão a vida eterna? Olha o que ela está dizendo, meus irmãos. Ó, que os sons da música instrumental possam cessar e que eles não mais desperdicem tão precioso tempo deleitando-se em suas fantasias. Ó, que devotem menos tempo ao vestuário. Tá vendo, meus irmãos? O vestuário. Deus se importa com aquilo que nós vestimos. Mas para o nosso amado irmão Leandro Quadros, Deus não se importa com aquilo que nós vestimos. A gente pode se vestir de caipira. Existem muitos líderes aí da nossa igreja que estão se vestindo aí de Capitão América, pregando, pastores pregando vestido de Capitão América. A gente pode usar a roupa do jeito que a gente quiser, uma saia acima do joelho, roupa colada, roupa transparente, roupa carnaval. Meus irmãos, isso não pode acontecer no meio do povo de Deus, meus irmãos. Aqui ela diz, ó que devem, ou melhor, ó que devotem menos tempo ao vestuário e a vãs conversações. O que é que acontece nessas festas juninas, meus irmãos? O que é que acontece no meio dessas festas do mundo? Acontece o que, meus irmãos? Conversações, tudo aquilo que não edifica, meus irmãos. E aqui diz, e apresentem fervorosas em angustiante orações a Deus para obter uma sadia experiência. E em vez da gente estar na festa do mundo, meus irmãos, ali se vestindo de caipira, com aquelas vãs conversações, conversas frívolas, ela está dizendo que a gente tem que buscar a Deus, meus irmãos. E ela fala mais, a grande necessidade de um profundo exame de consciência, à luz da palavra de Deus, que cada um faça a pergunta, sou correto ou corrupto de coração? Essa pergunta é para mim e para você, meus irmãos. Estou renascido em Cristo ou tenho ainda um coração carnal com nova roupagem exterior? Tá vendo, meus irmãos? São perguntas fortes. E ela diz mais, apresentei-vos ante o tribunal de Deus e vede-se a luz divina. Possuís qualquer pecado secreto, qualquer iniquidade, qualquer ídolo que não sacrificastes ainda. Olha aí, isso aqui está totalmente de acordo com Romanos 12:1, meus irmãos. Apresenteis lá o vosso corpo como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional, como a gente leu lá em Romanos 12:1. E ela diz, meus irmãos, orai, sim, orai como nunca antes orastes, para que não sejais iludidos pelos artifícios de Satanás, meus irmãos. Temos que tomar cuidado, meus amados. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Vou falar hoje sobre o cristão. Vou botar aqui na parte que estava mais ou menos. Vai se vestir de bruxo. Olha aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver, meus irmãos. A gente acabou que, né, a gente viu no espírito de profecia. Qual é o problema em ser um caipira? Que Deus se importa, né, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós vestimos. Um outro detalhe, meus irmãos. Nessas festas, quais são as músicas que tocam ali, meus irmãos? A gente viu na citação do espírito de profecia. Ela fala lá da música, meus irmãos. E a música nós temos que tomar cuidado, meus amados. Porque a música que tem nesses lugares são músicas que é contrária à música celestial, meus irmãos. É forró, é tudo que não presta. Tem até aquela musiquinha, né? Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Meus irmãos, isso é forró, meus irmãos, é totalmente contrário. Essas músicas são louvores ao diabo, não são louvores a Deus. Então, a festa é um lugar para os filhos de Deus estar, meus irmãos? É claro que não. Agora, se eu uso uma fantasia que celebre uma festividade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há um pecado em eu me vestir de caipira? Qual é o problema em ser um caipira? Muitos. Nada. O problema é grande, agora, meus irmãos. Se eu uso uma fantasia que celebre uma festividade... Tá vendo o que ele está dizendo, meus irmãos? Não existe problema com a questão do vestuário. Esses líderes, meus irmãos, eles estão totalmente contrários ao espírito de profecia e o próprio manual da igreja, meus irmãos. Que realmente
feitiçaria, com espiritismo, aí é outra história. Então nós não podemos relacionar as duas coisas porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora Ele está dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, meus amados, nós sabemos que tem tudo a ver. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Outros cristãos que vão para outro extremo. Bom, já que a Bíblia não condena celebrar uma festa de São João, então eu vou ir para um... O quê? A Bíblia não condena eu ir para uma festa de São João? Vocês viram o que ele disse, meus irmãos? Que a Bíblia não condena a gente ir para uma festa de São João. Nós vimos lá no texto bíblico, volta até a abrir aqui de novo a Bíblia, meus irmãos, ó. Aqui, meus irmãos, claramente a Bíblia, a palavra de Deus diz, ó, 1 João, capítulo 2, o versículo 15, nós vimos o texto aqui, ó. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, a gente não pode se envolver com tais festas, né? Mas de acordo com o nosso amado Leandro Quadros aqui, e para ele tá tudo bem. Isso foi isso que ele disse, não foi? Olha aqui. Já que a Bíblia não condena celebrar uma festa de São Olha, João, a então Bíblia eu vou não condena? Condena. Lá, onde tem bebida alcoólica. Vou dançar junto com os demais. Então, esse já é um outro extremo. Nós não devemos ser 8 e nem 80. Então, de acordo com ele, a gente não deve ser nem 8 e nem 80. A gente tem que ser um equilibrado. Que tipo de equilibrado? É um falso equilíbrio aqui, meus irmãos. É um falso equilíbrio. Esse argumento do 8 e 80. Esse argumento aqui mostra que a gente pode ficar em cima do muro, que a gente pode tomar os dois cálices, a gente pode servir aos dois senhores, a gente pode tomar o cálice de Deus, a gente pode tomar o cálice do diabo. É isso que esses líderes estão dizendo. Mas de acordo, meus irmãos, com o próprio espírito de profecia, a palavra de Deus, meus amados, se a gente for aqui também na própria Bíblia, meus irmãos, se a gente for aqui na palavra de Deus, ó, aqui, meus irmãos, ó, deixa eu abrir aqui o texto, se encontra em Provérbios, meus irmãos, Provérbios, capítulo de número 23, meus irmãos, Provérbios, capítulo 23, agora olha o versículo 20, meus irmãos, de acordo com Leandro Quadros, a gente pode ir para essas festas, só que a gente não pode se associar a eles, tomando bebidas alcoólicas. Veja o que a Bíblia diz, meus irmãos, aqui, ó, Provérbios 23, 20, não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comelões de carne. De acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, a gente não pode estar nem no meio deles. De acordo com Leandro Quadros, a gente pode ir, só não pode comer do que eles comem, beber do que eles comem. Não, mas de acordo com a Bíblia, a gente não é nem para estar lá nessas festas, meus irmãos. E aqui fala claramente de duas coisas que a gente não deve estar no meio, porque eles consomem que são contrárias à palavra de Deus e o espírito de profecia, que são as bebidas alcoólicas e o alimento cárneo. Aqui diz, ó, não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comelões de carne. Tá vendo, meus irmãos? É condenável ou não é condenável a carne por Deus? A bebida alcoólica e o alimento cárneo. Um outro texto aqui, meus irmãos, em Provérbios, é o capítulo, meus amados. Deixa eu ver aqui Provérbios, novamente aqui, né, para achar o capítulo de número, meus irmãos, o capítulo 15 e o versículo 17. Veja o que a Bíblia fala aqui, meus irmãos, ó. Melhor é um prato de hortaliças, né, a comida vegetariana, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Tá vendo, meus irmãos? O que a Bíblia está querendo nos mostrar? Que por meio dessas comidas que não são vegetarianas, o alimento cárneo, que tem recheado nessas mesas de festas juninas e outras festas do mundo, é um alimento, meus irmãos, que provoca o ódio. A gente viu claramente que quem consome tais alimentos, porque são estimulantes, estimula as propensões mais baixas, meus irmãos, daquilo que é chamado de pecado, as abominações, as inclinações do nosso corpo. Porque o alimento carne é um estimulante, e é um estimulante para o mal, meus irmãos, não é um estimulante para o bem. Então aqui é muito claro, melhor é um prato de hortaliças, onde há o que, meus irmãos? O amor. Então, melhor é a comida vegetariana do que o alimento carne, meus amados. Isso é o que a palavra de Deus está nos mostrando de forma clara, meus irmãos. Agora vamos continuar aqui, meus irmãos, com o nosso amado irmão Leandro Quadros. Vamos ser bíblicos e termos equilíbrio.
Não podemos pensar que festas culturais inocentes, Inocentes? em que não há alguma conotação de sensualidade indevida. Olha aí, meus irmãos, de acordo com Leandro Quadros, essas festas aí do mundo são festas inocentes e que não tem sensualidade. Não tem sensualidade, meus irmãos. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Onde é que nosso mundo vai chegar, meus amados? Dizer que nessas festas não existe sensualidade. Aquele pessoal dançando ali com aquelas festas juninas, festa de quadrilha ali, meus irmãos, pulando a fogueira. Ali tem adoração ao Deus Ornão, Deus Sol. Como é que pode, meus irmãos, chamar isso de festa inocente, meus irmãos? Isso não existe, meus amados. O livro de Provérbios é muito claro. Aqui em Provérbios também diz, meus irmãos, Provérbios, ou melhor, Provérbios não, meus irmãos, é o livro de Salmos. O livro de Salmos aqui, ó, Salmos, no capítulo de número 1, verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, meus irmãos. A gente tem que ser feliz, e para ser feliz é o homem que não anda segundo o conselho de quem, meus irmãos? Dos ímpios. Infelizmente, o nosso amado irmão Leandro Quadros tem dado um conselho que não é um conselho de Deus, meus irmãos, que é para ser dado pelos filhos de Deus, é um conselho de ímpios, meus irmãos. Pedindo para a gente que não tem nada a ver você estar numa festa dessa, isso é um conselho de um homem santo ou de um homem ímpio? Infelizmente. Infelizmente, meus irmãos, o nosso amado irmão Leandro Quadros tem se posicionado aqui uma posição que é um conselho de ímpio. Eu não estou dizendo que ele é ímpio, meus irmãos, mas o conselho que ele está dando é um conselho de um ímpio. E aqui diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui está totalmente de acordo com o texto lá de Provérbios 23:20, que nós não podemos estar entre aqueles que tomam vinho e aqueles que são os comelões de carne. Não é nem para estar ali, meus irmãos. De acordo aqui, o versículo 2 diz: antes o seu prazer, o prazer dos filhos de Deus, está na lei do Senhor, ó, nos 10 mandamentos, meus irmãos. E na sua lei medita de dia e de noite. Vamos agora voltar lá. Devemos crer que isso vai afetar a nossa vida espiritual e a nossa religiosidade. Deixa eu aumentar um pouquinho. Nós devemos avaliar uma coisa. Tem muitas pessoas que nem são cristãs e celebram a festa de São João sem o propósito de idolatria, e eles passam aqueles momentos divertidos com os amigos e com os filhos. Meu Deus do céu, meus irmãos. Olha o argumento do Leandro Quadros, meus irmãos, um argumento sem base bíblica. O único texto que ele usou aqui para defender esse mundanismo, que a gente pode participar de uma festa mundana, foi 1 Coríntios capítulo 8, onde Paulo ali nem trata de festas mundanas, meus irmãos. Paulo está tratando ali de comida sacrificada a ídolos. Não tem nada a ver, meus irmãos, com coisa do mundo. Paulo não está ali pedindo para ninguém ir para prazeres mundanos, meus irmãos. Já parou para pensar num negócio desse, meus irmãos? O próprio apóstolo Paulo jamais iria, meus irmãos, defender que as pessoas vão ali para prazeres mundanos, sendo que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, fala: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E aí chega um líder, meus irmãos, um homem desse aqui que é para ser um homem consagrado, um homem que é o pregador da verdade, vem dizer, meus irmãos, para nós que a gente tem que pode participar de festa junina, meus irmãos, que a Bíblia não condena. Meus amados, onde é que a gente vai chegar, meus irmãos? Agora tem alguns cristãos que passam em casa brigando com os filhos, brigando com a esposa, brigando com o marido. São péssimos exemplos em casa e ficam na internet dando uma de santo, querendo dizer para os outros o que eles podem e o que eles não podem fazer. Concordo com o Leandro Quadros nesse ponto aqui. É claro, meus irmãos, que tem muitas pessoas que têm uma vida misericórdia em casa e ficam julgando pessoas, né? Quem somos nós, meus irmãos? E concordo plenamente com o nosso amado irmão Leandro Quadros nesse ponto. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos pó, somos pecadores. Precisamos da graça de Jesus todos os dias. Mas isso não deve ser argumento, Leandro Quadros, para a gente participar de festas mundanas. Isso não deve ser argumento, Leandro Quadros, para a gente participar de festas do mundo. 1 João 2,15 é muito claro: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que esses líderes estão pregando.
até mesmo dentro da nossa amada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha aí o que ele diz mais. Você acha que isso é saudável emocionalmente? Você acha que isso é honesto? Isso não é correto, isso não é saudável e isso não é honesto. O que eu percebo, avaliando inclusive a mim, pecador, é que nós gostamos muitas vezes de encontrarmos picuinhas por alguns motivos. Primeiro, porque não estamos encontrando muitas coisas importantes para fazermos. Isso é verdade. Tem muitas pessoas realmente que estão buscando aí, meus irmãos, picuinhas. Mas é claro que o propósito aqui, por exemplo, do canal Revelaxio, não é trazer aqui uma divisão. Pelo contrário, apenas mostrar que o que tem sido falado está totalmente contrário à Bíblia e ao espírito de profecia. Mas eu concordo com o nosso irmão Leandro Quadros que tem muita gente usando de má fé para poder causar divisão. Com certeza, meus irmãos, isso é um fato e concordo com ele. O que eu não posso concordar é dizer que a Bíblia não condena a gente participar ali de uma festa mundana, sendo que a Bíblia fala claramente, não ameis o mundo. Isso eu não posso concordar. Nem eu, nem a Bíblia, nem o espírito de profecia pode concordar com tal argumento, meus irmãos, porque o argumento é um conselho de Satanás, não é um conselho de Deus. Porque apontando os, entre aspas, erros dos outros, nós nos sentirmos melhores e não olharmos para os nossos próprios erros. Concordo plenamente, meus irmãos. Isso acontece, é muito fácil a gente tirar ali o algueiro que está no olho do nosso irmão. O difícil é olhar para o nosso erro. Mas, mais uma vez, eu repito, só que esse argumento não pode ser argumento para a gente se calar diante das mentiras que estão sendo pregadas. Infelizmente, o nosso propósito é pregar a verdade, o nosso propósito é pregar a palavra de Deus, e a gente tem que mostrar quando um próprio líder também tem pregado coisas que não deve pregar, meus irmãos, um conselho que não é um conselho de Deus. Imagina eu chegar numa igreja e pregar para os irmãos, nós podemos sim participar das festas do mundo, não tem problema, você pode ir tranquilamente comer daquelas comidas, daquilo que eles bebem, daquilo que eles comem. Não, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo que ele fala que, não, a gente pode chegar lá, a gente não vai beber bebida alcoólica, a gente não vai comer da comida que eles comem, mas, meus amados, isso é se expor à tentação. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis. O que é não entrar em tentação? É se expor diante da tentação. A gente tem que fugir. Provérbios capítulo 3, o versículo 7 diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós temos que fugir, meus irmãos, porque senão a gente pode cair. Então esse conselho que é dado aqui pelo nosso amado irmão Leandro Quadros não é um conselho de Deus, meus irmãos, é um conselho de ímpio, é um conselho daqueles que são os filhos de Satanás. Não estou dizendo que o nosso amado irmão Leandro Quadros é um filho do diabo, não estou dizendo isso, mas o conselho que ele está dando é um conselho de um filho do inimigo, meus irmãos, não um conselho de Deus. Só que isso não é saudável. Eu preciso dedicar, na verdade, o meu tempo em avaliar os meus pecados, o meu caráter egoísta, ou o meu caráter colérico, estourado. Com certeza, Leandro Quadros, concordo plenamente. Nós somos seres egoístas, impuro, né? Eu tenho que dedicar meu tempo para meu autoconhecimento e para ter uma comunhão com Deus para eu melhorar esses aspectos. E não ficar perdendo meu tempo em avaliar o que o outro faz e o que o outro deixa de fazer. Mas é muito importante nós também alertarmos a nossa igreja, né, Leandro Quadros, sobre o verdadeiro conselho bíblico e não usar a palavra de Deus para poder a gente praticar as coisas do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Então, meu amigo, não vá para o 8 e nem para o 80, não vá para os extremos. Tá vendo, meus irmãos? É isso que está sendo apresentado nessa série, que ele tá a ideia do 8 e 80, estão usando que a gente tem que ter sim uma vida de equilíbrio. Existe, meus irmãos, o verdadeiro equilíbrio, que a gente tem que tomar muito cuidado, e existe o falso equilíbrio, que é esse que está sendo pregado aqui por esses líderes, que a gente pode tomar os dois cálices, a gente pode servir aos dois senhores, a gente pode servir a Deus e a gente pode servir a Baal. Meus amados, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu gostaria, meus irmãos, aqui para finalizar, eu não sei se tem mais alguma coisa que ele fala aqui, deixa eu ver aqui. Um ídolo, Paulo dizendo, isso nem deixa eu ver. Para ele tanto faz, ele não está preocupado com isso. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui, meus irmãos. Agora, nós sabemos que nossos irmãos católicos, é muito difícil eles pegarem o milho,
O argumento dele aqui, meus irmãos, é sobre essa questão da comida sacrificada a ídolos. Então, até aqui, eu acho que nós já comentamos tudo que nós precisava comentar, meus irmãos. Eu gostaria de finalizar esse react aqui, esse pequeno react, meus irmãos, com um texto do Espírito de Profecia. Deixa eu voltar aqui, meus irmãos. Do texto aqui do Espírito de Profecia, ela fala o seguinte, ó. Olha essa citação aqui, meus irmãos, ó, como é bem clara. Não compareço a nenhuma festa de prazer ou a qualquer coisa que possa desviar sua mente do interesse que devem exercer em favor de seus filhos. Olha aí, meus irmãos, essas festinhas de aniversário, festas juninas, qualquer tipo de festa, meus irmãos. Olha o conselho do Espírito de Profecia, eu vou ler novamente, ó. Não compareço a nenhuma festa de prazer ou a qualquer coisa que possa desviar sua mente do interesse que devem exercer em favor de seus filhos. Ora aí, meus irmãos, imagine você, como pai e mãe, levar o seu filho, olha o conselho do Espírito de Profecia, que a gente não pode se associar às coisas do mundo, a gente nem pode permitir que os nossos filhos participem dessas festas, meus irmãos. Muito menos nós, porque a gente tem que ser o exemplo. Se a gente tem que ensinar o filho o caminho que ele deve andar, como diz Provérbios 22:6, os filhos vão querer em nós, vão ver em nós, eles vão querer ver em nós o quê? O exemplo. Se meu pai não vai, eu também não vou. Se a minha mãe não vai, eu também não vou. Então essa citação aqui é muito clara, meus irmãos. Uma outra citação é essa daqui, que diz assim, entre os espinhos, ela fala assim, meus irmãos, ó. Muitos pais procuram promover a felicidade dos filhos, satisfazendo-lhes a sede de prazeres. Preste atenção no que ela está dizendo, meus irmãos. Permitem-lhes tomar parte em esportes. Aí, ó, temos que ter cuidado com esse negócio de esporte, meus irmãos. É condenável também pelo Espírito de Profecia. Esporte, jogos e muitas porcarias, meus irmãos. Aí, participar de festinhas sociais. Isso aqui é o que acontece muito nas escolinhas, meus irmãos. Festa aí, né? Festinhas sociais. E ela diz o seguinte, meus irmãos, sobre essas festinhas e esportes, ó. Nós não podemos participar. E ela diz, ó, e fornece-lhes dinheiro para gastar livremente em ostentação. Temos que também tomar muito cuidado com a ostentação e satisfação própria. Olha o que ela diz mais. Quanto mais se condescende com o desejo de prazer, né, as coisas do mundo, tanto mais forte ele se torna. Então, tá vendo, Leandro Quadros? Eu tenho que permitir os meus filhos ir por um canto desse, eu tenho que estar lá no meio deles? Jamais, jamais, meus irmãos. Ela diz, ó, o interesse desses jovens é absorvido gradualmente no divertimento. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do divertimento, porque existe a verdadeira recreação, que é pregada na Igreja Adventista, e existe agora a falsa recreação. E essa falsa recreação inclui esportes, jogos, tudo que é contrário ao manual da igreja, tudo que é contrário ao Espírito de Profecia, meus irmãos. E aqui diz mais, ó, até que chegam a considerá-lo o objetivo da vida. Isso falando aqui desses hábitos que os jovens vão formando. Ela diz assim, ó, formam hábitos de ociosidade e condescendência que eles tornam quase impossível se tornarem cristãos resolutos. Então, com esta citação, meus irmãos, eu concluo aqui esse react, né, que a gente fez aqui do nosso vídeo do amado. Vou falar hoje sobre o Cristão 8. Do Leandro Quadros aqui, meus irmãos, e que a gente possa se acordar, meus amados, que a gente temos que tomar muito cuidado com esses conselhos que estão sendo dados pelos nossos próprios pastores, porque o Leandro Quadros é um pastor, é um ministro, e é um homem de grande responsabilidade, porque com esse conselho aqui, meus irmãos, ele como sendo uma figura de autoridade, ele vai arrastar milhares de pessoas para o lago de fogo. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com o que estes líderes, ministros, pastores estão dizendo. Então é isso, meus amados. Este vídeo é uma resposta aí, né, essa mensagem do Leandro Quadros, e justamente falar tudo o contrário do que ele disse, meus irmãos. É claro que eu não vou discordar de tudo que ele falou, porque tem coisa que ele falou que é verdade, mas a maioria, tudo aí, meus irmãos, é contrário à Bíblia e ao Espírito de Profecia. E se este conteúdo deste vídeo, meus amados, trouxe relevância na tua vida, meus irmãos, não deixe de dar aquele joinha para fortalecer o canal Revelaxion. Lembre-se de compartilhar este vídeo com outras pessoas, com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder da palavra de Deus, meus irmãos. E, meus amados, deixe também o seu pedido
de oração aqui nos comentários para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Que a gente possa continuar crescendo, meus irmãos, na graça e no conhecimento de Deus. E, meus amados, dito tudo isso para vocês, vamos aí ficando na santa paz de Deus, meus irmãos. E agora, neste momento, vamos citar aqui a bênção apostólica. Feche os seus olhos, meus irmãos, para a gente citar aqui a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor e até ao próximo vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaxion.